Salve pessoal, especialmente as turmas do primeiro ano, do Centro de Ensino Mestre Tibério do município de Parnarama. Hoje nós iremos realizar a correção da atividade avaliativa referente à nossa avaliação bimestral. Então, a primeira questão ela trata justamente sobre a relação da geografia com a globalização. Com a nova reformulação do ensino médio, alguns dos conteúdos científicos da geografia eles estão contextualizados, de acordo com os parâmetros e diretrizes curriculares do ensino médio. Esclarecendo que esses conteúdos científicos não serão deixados de lado e sempre faremos pauta sempre com esse processo de contextualização. A primeira questão, comente a relação da geografia com a globalização. A globalização, como foi estudado em aulas anteriores, é um processo de integração entre as nações, os estados-nações, entre os países, dando um padrão de homogeneidade através do tripé da comunicação, transporte e ciência. Esse processo ele se acelerou principalmente entre os anos 80 e os anos 2000, e hoje nós estamos colhendo esse fruto desse processo. Então, além do estudo geográfico, que a globalização se tornou um processo de integração tanto econômica, social e cultural, qualquer lugar do planeta, a tendência é que, ao ouvir sempre esse termo globalização, ele se torna mais frequente, não somente na geografia, mas nas demais áreas do conhecimento. Então, principalmente para descrever esse aspecto do sistema capitalista que vai se perpetuando e se consolidando no mundo cada vez mais. Então, a tendência é se evoluir tanto de forma técnica como de forma científica e na comunicação, que a partir de agora vai fazer parte dos estudos geográficos. Não esquecendo que a natureza, o espaço natural, ele também tem que fazer parte desses estudos junto com os aspectos humanos. Lembrando sempre do conceito de espaço geográfico. Ciência natural e ciência humana. Então, a relação da geografia com a globalização tem a ver com o sistema capitalista, o avanço desses três fatores que são tripé da globalização: ciência, técnica e comunicação. Questão de número 2. Qual o conceito de geografia, se de seu objeto de estudo? Só a geografia é a ciência que estuda, claro, a Terra, né? Mas esse é um conceito que vocês encontram no livro didático muito vago. Então, na verdade, é a ciência que estuda o espaço, inserindo a natureza e inserindo o homem. Então, os aspectos de natureza versus espaço geográfico. Espaço geográfico, espaço da natureza, espaço natural. Então, de acordo com o conceito, é o que? A geografia ela estuda as relações entre o homem para compreender tanto os aspectos dos fenômenos naturais como dos fenômenos humanos. A descrição etimológica aqui da palavra, ó, geo significa terra e grafia, estudo. O objeto de estudo é o principal conceito-chave da ciência geográfica, é o espaço geográfico, nunca esqueça. Questão de número 3. Quais tipos de estudos estão relacionados ao espaço geográfico? Como vocês viram anteriormente, a geografia estuda tanto os aspectos da natureza como do homem, então ela vai utilizar vários métodos de estudo de acordo com as disciplinas que fazem parte da geografia. São as sub-áreas ou áreas do conhecimento geográfico, tanto da geografia física ou natural, ou da geografia humana. Podemos citar o exemplo, ó, descrição de fenômenos, representação, análise, dedução, indução. Aí entra algumas áreas de estudo geográfico da geografia física, que é a geologia, a geomorfologia, aí a antropologia já é da geografia humana, a climatologia, geografia física, geopolítica, geografia humana. Resumindo, essas aqui não são as únicas, porém a geografia ela possui diversas áreas de estudo e ampliação. E a tendência é que, com o processo de globalização, surjam novas disciplinas. Por exemplo, já iremos tratar lá na frente as tecnologias da informação e comunicação, que é a era tecnológica, a era digital, que faz parte desse processo. Questão de número 4. Qual o conceito do método corológico para a geografia?
O método corológico já é um método clássico, foi aprofundado durante os estudos geográficos, sistematizados, melhor dizendo, e que, segundo um dos geógrafos, o Hartshorne, trabalhava o método comparativo, ele orienta que a geografia ela sempre vai se encaminhar à direção e reunificação de seu campo de pesquisas, tanto físicas como humanas. Aí ele sempre colocou o conceito de região, mas vocês trabalhem também o aspecto do espaço geográfico, da paisagem, do lugar e do espaço geográfico como um todo. Então, essas sínteses dessas relações que são mais difíceis de compreender, mais complexas, tem a comparação, a interpretação dos espaços naturais e o espaço geográfico. Então, o método cronológico contribui para a descrição, comparação e buscar interpretações desses diversos espaços geográficos que existem no nosso planeta. Questão de número 5. Comente como ocorrem os estudos de caráter espacial, temporal, os estudos geográficos. Lembrando, pessoal, que o caráter espacial está mais alinhado à geografia, enquanto que o caráter temporal está mais alinhado à história. Dizem que a história e a geografia sempre andaram de mão dadas. Então, a geografia ela vai beber da fonte desse método também temporal para realizar estudos, para contemplar o seu método de estudo, que é o espacial. Então, o espacial ele trabalha a descrição, a análise, a representação, a interpretação, dedução e interpretação desses fatores que interligam o homem e a natureza. Exemplo que eu posso citar: o campo e a cidade, urbano e rural, capitalismo e as disputas de classes sociais, entre outros. E o temporal é a escala de tempo, tanto humano quanto da natureza. Existem os relatos e inventários que os historiadores praticam. Para se ter ideia, podemos citar, do ponto de vista história da Grécia Antiga, também a geografia estuda, apesar de ser da história, e o tempo geológico, que faz parte do espaço natural, que é a primeira natureza, para explicar e evidenciar os eventos que aconteceram no nosso planeta há bilhões de anos atrás e montar uma escala de tempo geológico para compreender o surgimento de espécies de animais, eventos climáticos, dentre diversos aspectos de estudo. A questão de número 6. A questão de número 6, pessoal, eu vou deixar uma edição de um vídeo anterior, de anos atrás, e vocês acompanhem cada conceito principal desse aqui, ó: paisagem, região, lugar, território, espaço geográfico. Agora vamos estudar e destrinchar os 5 conceitos chaves da geografia. Percebo que alguns desses conceitos chaves eles tendem mais para a natureza, outros eles tendem mais para o homem. Geografia humana versus, de novo, geografia da natureza. Mas é interessante que todos eles têm uma porcentagem de inclusão do homem ou uma porcentagem de inclusão da natureza. Vamos para esses conceitos. O primeiro era que era muito abordado até o século XIX, quando o mundo ele não era globalizado e que o homem ele era muito preso aos elementos ditos da natureza mesmo, como o conceito da paisagem. Vamos lá, o conceito de paisagem é definido, como o geógrafo Milton Santos estabelece, é tudo aquilo que a visão alcança, que nossos sentidos eles conseguem captar. Não somente os olhos, mas também os outros sentidos do corpo, tato, olfato, a sensação mesmo de determinado local. Sabemos, por exemplo, quando é uma cidade, por meio das nossas sensações físicas, e sabemos o que é o campo também por nossas sensações físicas. Dá para perceber, o ar do campo ele é mais puro, a ventilação é maior, o clima ele é mais ameno, mais agradável, enquanto que na cidade o ar ele é impuro, existe a poluição sonora, as formas e as construções humanas elas são diferentes do que no campo. Então, o que o Humboldt, na época, quando relatava suas viagens e fazia seus inventários, ele se apegava muito a esse conceito-chave da geografia, que é a paisagem. Para concretizar esse conceito, vocês podem muito bem estabelecer. É tudo aquilo que a visão alcança. É como se fosse nós visualizando algo, como se fosse
contemplante e a natureza fosse aquela obra de contemplação que nós estamos observando. Claro que cada um de nós possuímos uma convicção e uma interpretação da paisagem. Por exemplo, quando avistamos uma montanha ou uma floresta, a sensação de interpretação minha e de outra pessoa é completamente diferente. Eu posso muito bem visualizar e interpretar alguns elementos em que a outra pessoa não consegue captar. E também tem que saber distinguir o que é paisagem natural, que é aquela que a natureza criou, aquela que foi criada pela natureza, posso chamar também de primeira natureza, e também existe a paisagem geográfica, que foi aquela que o homem construiu, que o homem alterou. As construções, as cidades, as pontes, os viadutos são exemplo de paisagem geográfica. Claro que, nos dias atuais, locais que têm habitações humanas, ou seja, existe o homem, predomina ou elementos da natureza ou predomina elementos do homem, ou seja, paisagem geográfica ou paisagem natural. No campo, numa cidade pequena, predomina a paisagem natural. E na cidade grande, predomina a paisagem geográfica. Mas eu posso muito bem possuir elementos de um ou de outro. Segundo conceito, região. A região refere-se a uma porção superficial, ou seja, é uma área física, é muito utilizado pelos geógrafos que estudam geomorfologia, geologia, pessoal da geografia física, ou de planejamento, claro, né? A gente vai estudar isso mais na frente também. A partir de uma ou mais características que ele é marcante e escolhida por aquele que concebe a região em questão, ou seja, os pontos comuns. Esses pontos comuns são pontos da natureza ou são pontos do homem. Outra coisa interessante é que essas regiões elas têm que ter a proximidade física, a escala de proximidade. Claro que em determinados locais do mundo existem regiões e paisagens que são semelhantes, por exemplo, a do Brasil. Eu posso citar o exemplo do Cerrado, na América do Sul, no Brasil, comparando com a savana africana, ela se parece. Mas eu não posso dizer que são da mesma região, apesar de ter as mesmas características ou parecidas naturalmente. Tem que ter também a proximidade física e geográfica e tem que ter esses pontos comuns. Então, assim vai se estabelecer diversas aplicações que vêm da geografia física, que eu posso chamar de região natural, caso de uma floresta, ou caso de um parque, ou também eu posso trabalhar a questão da geografia humana, que são as regiões econômicas, as regiões políticas. Eu trabalho justamente esse aspecto. Eu pego os pontos comuns que existem entre uma e outra e vou estabelecendo. Ou seja, uma região A, uma região B, elas vão ter proximidades e particularidades que só existem naquele trecho, né? Naquele trecho, naquela área física. Vou explicar aqui o mapa para vocês, aqui, ó, exemplo do mapa da região Nordeste, para você entender melhor. Vocês já estudaram no ensino fundamental 2 que a região Nordeste ela é dividida também em sub-regiões. Por que isso? Se vocês lembrarem, o Brasil é um país de dimensões continentais. Então, claro, à medida que eu pego aqui uma região aqui, ó, por exemplo, uma cidade do Rio Grande do Sul, vai ser completamente diferente de uma cidade aqui do Piauí. Primeiro, porque aqui pertence a um clima subtropical, aqui apresenta características físicas, climáticas e também culturais da população, que é completamente diferente da região Nordeste. Aqui, ó, todos os estados, eles pertencem à região Nordeste, que possui pontos em comum, como a questão cultural, a questão do clima tropical, a questão do clima semiárido. À medida que eu vou me direcionando aqui, por exemplo, da Zona da Mata, vocês lembram, né? Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Dentro da classificação de região Nordeste, eu também posso estabelecer uma escala mais específica de classificação de sub-regiões do Nordeste. Por quê? Porque tem pontos em comum também.
Exemplificando, ó, vamos lá de novo. Zona da Mata é mais úmido e é uma das regiões de maior desenvolvimento econômico do Nordeste, onde se concentra as principais capitais dessa região. Então, se estabeleceu um critério mais econômico nesse caso. Aí tem a região do Agreste, que é uma região de transição, que possui cidades médias e com um grau de desenvolvimento e atividades de policultura muito grande, principalmente a fruticultura, e tem a região do Sertão, que é a maior sub-região da região Nordeste, caracterizada pela pobreza, pelos problemas seculares, como o caso da seca, da corrupção lá do Voto de Cabresto, que são cidades que são dominadas pela corrupção política, eu não vou entrar nesse caso, nesse aspecto, e aqui entra aqui a região do meu norte, que já está se aproximando aqui na região amazônica, que já tem outra característica diferente da região nordeste. Perceba que todas elas possuem pontos comuns e semelhantes, tanto dos aspectos da natureza quanto dos aspectos da geografia humana. Tranquilo? Então, isso aqui remete o conceito de região. O próximo conceito-chave da geografia é o território. O território é entendido como aquela delimitação, aquela divisão territorial de fronteiras entre um país ou outro, um determinado estado ou província, determinada cidade, depende da escala de classificação. Às vezes as fronteiras elas são visíveis ou elas são invisíveis. No caso de fronteiras visíveis, podemos citar Teresina e Timon. Apesar de pertencer ao mesmo país, eles possuem fronteiras e territórios diferenciados, territórios de estados. O que separa Teresina de Timon é o rio Parnaíba. Semelhante também Pernambuco e Bahia, que é separada pelo Rio São Francisco, que separa duas cidades, Petrolina e Juazeiro, na Bahia. Então, na maior parte dessas abordagens geográficas, o conceito de território, ó, a palavra principal que configura o território é poder, que é um grupo de povos, de grupos de pessoas, ou por meio de um Estado, um país, que controla, por meio de fronteiras, essas áreas que eu posso também chamar de áreas físicas, né? Áreas naturais. Só que, claro, se vocês estudarem um pouco mais aprofundado o conceito de território, existe uma escala também de classificação dessa territorialidade, que vai do país, que é uma escala mais ampla, até chegar num determinado bairro, uma determinada rua, ou dentro da sua própria casa, territórios entre os familiares, né? O quarto, por exemplo, o quarto da sua irmã, ou o quarto do seu irmão, eu posso também dimensionar como territórios. E também como Reisbach, ele também classifica, que é um dos autores brasileiros da geografia, que trabalha essa parte de território, que existem os territórios cíclicos, que são territórios que variam e mudam de acordo com o dia. Por exemplo, o centro de Teresina. O centro de Teresina, durante a madrugada, é controlado por grupos de facções criminosas, como o tráfico de drogas, é controlado também por locais de prostituição, e durante o dia é ditado pela territorialização do comércio, ou pela territorialização de grupos de pessoas trafegando durante o horário de pico naquela parte. Então, o território ele é um conceito-chave muito importante que também serviu como base, como vocês viram na questão anterior, o determinismo, né, de Frederick Hatz, que justificou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A briga mais era por território. O espírito patriótico e nacionalista desses países era muito forte na época. Então, o de lugar, né? Eu pulei o conceito de lugar aqui, ó, mas vamos voltar. O conceito de lugar, pessoal, ele é mais subjetivo. Ele é mais voltado para a geografia humana. Lugar está vinculado a uma análise compreensiva, ou seja, individual, ou de um grupo de pessoas. Ela não é objetiva e nem racionalista da realidade. Nesse sentido, ele se articula a partir da relação ou compreensão do ser diante do espaço geográfico, ou seja, da área de vivência e convivência daquele indivíduo. Então, é o espaço apropriado ou percebido pelas relações humanas, simbólicas ou de identidade. É aquela localidade que você conviveu por muito tempo e que você tem mais afinidade.
Resumindo, é o local que você mais gosta, é o local que você mais aprecia, que você se sente bem. Pode muito bem ser sua cidade natal, ou pode ser uma cidade que você está morando atualmente, que você se mudou, ou pode ser sua casa, ou pode ser uma quadra de esporte que você gosta de futebol, por exemplo, ou pode ser a escola. Então, o lugar é justamente isso, é o local que você tem maior apreço e convivência. Então, podemos dizer que cada um de nós possuímos um lugar específico. O meu lugar, por exemplo, é minha cidade, Natal, Teresina. Aí eu vou especificar a escala. Depois vem o de ser, o bairro que eu cresci. E por último, é a casa dos meus pais, onde eu tive uma infância maravilhosa e cresci ao longo do tempo. Então, posso dizer que esses são meus lugares. Então, é algo mais subjetivo em que cada um de nós possuímos. Então, para formar o último, que é o mais importante, que é o objeto de estudo da geografia, que é o espaço geográfico, se fundiu todos esses conceitos chaves que vocês acabaram de ver, estudarem, paisagem, região, lugar e território, e se implementou uma metodologia de estudo, um objeto de estudo para essa disciplina. Então, o espaço geográfico é o espaço habitado, é paisagem, é território ao mesmo tempo, é lugar, é região, transformado e utilizado pelo ser humano, seja paisagem geográfica, que antes era paisagem natural, é a porção da superfície terrestre que abriga as sociedades, entra aqui o território, envolvendo também os pontos utilizados para exploração e extração dos recursos naturais, paisagem geográfica e espaço geográfico. Não se trata apenas de um palco, um produto de uso individual, é nada mais é do que essa fusão desses 4 conceitos chaves que estudamos anteriormente, incluindo homem e natureza, que foi o legado que Humboldt, Ritter e os demais discípulos e as escolas geográficas estudaram, deixando de legado para essa disciplina que conhecemos hoje. Ou seja, o objeto de estudo, nunca esqueçam, é espaço geográfico. Ele é o objeto de estudo da geografia. Estudarei, compreenderam e os diversos conceitos-chave da geografia, os 5 principais, nunca esqueçam dele, ok? Questão de número 7. O que são as tecnologias, né, da informação e comunicação que vocês irão encontrar como TD e C ou as chamadas TICs, sua importância na atualidade. Lembrando que as tecnologias da informação e comunicação, elas são oriundas já da metade do século XX, só que ela foi se aprofundando de maneira rápida com o advento da internet. O surgimento da internet, a interligação dessas redes mundiais de computadores, facilitou para a evolução dos softwares e dos hardwares e até chegar, por exemplo, nos smartphones e a velocidade de banda larga ao longo do tempo, principalmente nessa última década, nesses últimos anos, que foi a evolução da tecnologia 5G, 4G, fez com que essas integrações de comunicação e avanço alinhado aos softwares e hardwares na era da informática facilitasse o trabalho e a produtividade da população mundial. Podemos citar um exemplo muito preciso que existe a aplicabilidade de diversos aspectos das áreas sociais ou nas áreas econômicas. Por exemplo, as redes sociais, que servem como comunicação e entretenimento, as indústrias dos games também é um exemplo disso. Podemos citar o exemplo via streaming de alguns jogos digitais que a Microsoft oferece aos seus clientes, ou a Netflix como forma de entretenimento de filmes. Você pode utilizar bibliotecas virtuais para otimizar seus estudos. Então, a aplicabilidade vai de acordo com o processo de evolução desse processo de globalização. À medida que a tecnologia ela vai avançando, as TICs também vão se tornando instrumento de produtividade na humanidade. Claro que tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. E podemos dizer que hoje nós vivemos a era digital, diferente que era vivida até parte do século XX para trás, que era o mundo analógico, era aquele mundo que necessitava de algo mais físico, não digital. Exemplo, livros físicos. A tendência deles é diminuir ao longo do tempo e as pessoas praticarem apenas leitura virtual. Claro que existem os entusiastas, os colecionadores que preferem essas abordagens e materiais. Então, o conceito, pessoal, é tecnologia da informação e comunicação, que representam diferentes mídias
porém agregam as mídias digitais. Elas correspondem às tecnologias que mediam os processos informacionais e comunicativos das pessoas, como, por exemplo, jornal, rádio, TV, que são ainda formas de comunicação ainda clássicas, antigas. E tudo isso faz parte do processo de globalização atual. Citei o exemplo via streaming. E a oitava e última questão, conceitue multiculturalidade e sua importância na globalização. Vocês também irão encontrar como pluriculturalidade. Nada mais é, pessoal, que essa inter-relação de diversas culturas ou etnias e povos que vivem no mesmo espaço geográfico. Nesse caso, eu coloquei o conceito aí do livro didático, que é o mesmo ambiente, como um aspecto natural, mas vocês sempre devem levar em consideração o aspecto do espaço geográfico. Aí vai se tornando um fenômeno social que pode ser relacionado com a globalização e as sociedades pós-modernas. Então, esse multiculturalismo também pode ser chamado de pluralismo cultural. É um conceito que foi importado da sociologia e aplicado aos estudos sociais. E um deles é os estudos geográficos, tanto da geografia como da história e demais áreas do conhecimento. Então, pessoal, só isso. Bons estudos, dediquem-se e fiquem com Deus.